processo para ver o que é que elas demandam para a gente como necessidades. Eu acho que essa é a grande pergunta quando a gente chega no espaço. O que é que as crianças nos dizem? O que é que elas expressam como desejos? O que é que elas trazem para a gente como experiência? Em meio ao nada e aos sacos de cacarecos, que é assim que as meninas brincam quando eu chamo de cacarecos, haja a criança fazer estrelinha nesse muro. Meu coração começou a se acalmar. Eu já percebi que se não tinha brinquedo fixo nenhum para potencializar movimentos, essa muralha serviu um excelente brinquedo para potencializar movimentos. Haja a criança saltar, haja a criança andar nessa partezinha externa, a fazer o percurso todinho se segurando na muralha. Igual, não tem para que grade, não é uma cadeia, não precisamos de prisioneiros, porque a ideia da secretaria era encher isso aqui de grades, de ferro, para proteger os meninos. Não estamos no quartel, nós estamos construindo um espaço promotor de autonomia. Qual é a proposta da escola? Como é que vocês recebem? E quais são os projetos, né? Como vocês abraçam essa experiência que você contou pra gente de partir do nada e ter hoje o que vocês têm. Olha, a gente não faz separação aqui de bebês e crianças maiores, tá? Eu, por exemplo, concebo que a criança, ela chega aqui com 2 anos e ela tem aqui conosco 4 anos, né? Maternal 1, maternal 2, primeiro período e segundo período. E que esse é um percurso contínuo. E o que rege aqui as experiências com os bebês, eu diria que elas são bem menos em sala, né? Em sala ela já tem os projetos, mas eu acredito que criança de 2 e 3 anos, essa por exemplo é a pessoa maternal, a Luísa, elas precisam ter um outro tipo de experiência, para além das experiências que elas têm na sala, que é a experiência do encontro com o corpo, né? E o corpo contínuo. E nossas salas, para essa faixa etária, do ponto de vista de alguns materiais que deveriam ter disponíveis e até mesmo pensado pelos adultos, eu vejo como uma fragilidade. Mas essas crianças, elas têm garantidos, né? Os bebês, esse recorte etário. As experiências plurais no pátio externo, por 1 hora, 1 hora e 10, que é na relação com os maiores, que é aquilo que o William Cossari chama de cultura de pares. Eles aprendem coisas com os maiores e os maiores aprendem com eles menores que nem o professor substitui, né? Então esse encontro da criança com a criança nos espaços, na relação com os materiais dos mais diversos que o pátio externo proporciona, sejam os naturais, sejam os pensados pelos adultos, eu diria que é o grande diferencial da proposta de acolhida e de garantia de direitos, a plenitude, a inteireza dessas crianças nesse recorte etário aqui dentro. Então nós não temos uma proposta direcionada para os bebês em função dessas linguagens que não sejam reconhecendo o encontro delas, por meio das interações, durante essa 1 hora e 20 minutos, não seja mais eficiente. Então, essa é uma dimensão que todos os dias as crianças estão juntas, 2, 3, 4 e 5. Todas estão juntas nesse pátio. Porque no encontro elas trocam, elas experimentam, elas confrontam, elas resolvem conflitos, elas gerenciam conflitos, elas resolvem problemas e elas fazem trocas que nenhum adulto conseguiria potencializar se ele está no centro do processo, né? Então a gente respeita essa criança como um centro do processo, tanto dentro como fora dos espaços, aqui na instituição. Mas dentro nós temos no Maternal 2 o projeto de aquário, né? Esse aquário foi construído pelos adultos com a participação das crianças. E nós temos todo o acompanhamento desse trabalho, das experiências sensoriais, de apreciação das crianças e de manutenção do aquário. Eles cuidam,
eles ajudam o adulto a limpar, eles alimentam esses peixes, crianças de 3 anos, tá? Nós temos o Pouco de Roda com as crianças de 3 anos, que é o projeto cultural, à tarde, e nós temos o Maculelê de manhã, né? Veja como é que a gente pensa os bebês, tá bem diferente do que vocês vão ver nas creches, tá bom? É meio maluco, mas é por aí. Nós temos os maternais pequenininhos, o projeto de aquário também à tarde, que é a professora que juntaram, que situação que a gente junta os professores, então a gente percebe uma certa limitação em uma professora que chega aqui e não entrou no processo formativo, a gente junta, né, para que elas também aprendam uma com as outras, isso é importante. Aí nós temos a ciranda, uma grande ciranda para os maternais, e Lia é aqui em Bala, Lia de Itamaracá, tá? O repertório que embala essa ciranda. Cada professor dança com as crianças, brinca com as crianças, e depois todas se juntam e fazem uma grande ciranda, 2 e 3 anos. Nós temos as contações de histórias coletivas junto com as outras crianças, que elas participam. Toda terça-feira tem história coletiva, os bebês estão juntos com as crianças maiores, escutando histórias orais. Todas as quinta-feiras tem contação de histórias, os bebês estão juntos na sala, escutando histórias orais, todos juntos. E nós temos leitura de leite diariamente, aqui não é exceção, é regra. Todo professor, sexta-feira, recebe 6 livros que eu dou. Ou ele escolhe, ou eu previamente faço uma escolha, ele leva para casa, ele lê antecipadamente, se planeja para ele ler diariamente para as crianças e com as crianças, né? Aí veja que o nosso trabalho é um trabalho que tem um todo e tem as partes. E dentro dessas partes tem o que a gente garante às crianças menores, respeitando as suas necessidades e especificidades.